Ansiedade sob controle. O que o estoicismo ensina para a mente tranquila? Você já sentiu seu coração acelerar por algo que ainda nem aconteceu? Já perdeu o sono tentando prever cenários que talvez nunca se concretizem? Se sim, você não está sozinho. Mas e se eu te dissesse que existe uma filosofia milenar que pode te ajudar a enfrentar a ansiedade de um jeito mais lúcido e leve? Você vai descobrir como os estoicos, pensadores como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, enfrentavam seus próprios medos, angústias e incertezas, sem serem destruídos por eles. A ansiedade, muitas vezes, é o medo do futuro tomando conta do presente. Mas o estoicismo nos ensina algo poderoso. O agora é tudo o que temos. E é exatamente neste instante que podemos recuperar o controle. Se você está cansado de sentir sua mente em turbulência e quer aprender a silenciar os ruídos internos com sabedoria prática, este vídeo é para você. Prepare-se para técnicas simples, frases marcantes e uma nova forma de enxergar o que te aflige. A resposta que você busca pode estar numa filosofia com mais de 2000 anos, e ela começa agora. 1. Entendendo a raiz da ansiedade. A ansiedade não é o problema em si. Ela é um sinal, um alerta. O problema está em como reagimos a ela. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Esse é o ponto central. A ansiedade surge quando interpretamos um desafio futuro como ameaça garantida, quando imaginamos o pior e acreditamos nesse cenário como verdade. O estoicismo nos convida a fazer uma pausa, a olhar para esse pensamento acelerado e perguntar: isso é fato ou suposição? Muitas vezes, sofremos por coisas que nem aconteceram e talvez nunca aconteçam. Sêneca chamava isso de sofrimento por antecipação. Ele dizia que o ser humano carrega mais peso do que deveria, justamente por não saber viver o presente. Nesta sessão, o que você precisa entender é simples. Você não é o que sente. Você é aquele que observa o que sente. O primeiro passo para lidar com a ansiedade, à luz do estoicismo, é diferenciar fato de interpretação. Esse pequeno gesto muda tudo. Você não controla o que acontece amanhã, mas pode controlar a forma como pensa hoje. 2. Foco no controle. Imagine carregar nas costas o peso de tudo aquilo que não pode mudar. O que os outros vão pensar? O que pode dar errado? O que talvez nunca aconteça? É exaustivo, não é? Epicteto nos ensina um princípio essencial. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A ansiedade muitas vezes nasce da confusão entre essas duas áreas. Tentamos controlar o incontrolável e perdemos a paz por isso. O caminho estoico é simples, mas exige coragem. Aceitar o que não se pode mudar e agir sobre o que se pode. Você pode controlar suas ações, seus pensamentos, suas reações, mas não pode controlar o futuro, as escolhas dos outros, o acaso. Sempre que sentir a ansiedade chegando, pergunte a si mesmo: isso depende de mim? Se a resposta for não, solte. Se a resposta for sim, haja com serenidade. Esse filtro mental não apenas acalma, ele devolve seu poder. Dominar esse princípio é como recuperar o leme de um barco à deriva. Você não controla o mar, mas pode ajustar as velas. 3. Ansiedade é tempo mal usado. Marco Aurélio escreveu: o tempo é como um rio de acontecimentos. Mal podemos tocar uma coisa antes que ela desapareça, e outra já ocupa seu lugar. A ansiedade distorce nosso uso do tempo. Nos arrasta para o futuro, para o e se, enquanto a vida acontece no agora. O agora é o único instante real, e é justamente o que a mente ansiosa evita. O estoicismo nos mostra que, ao fugir do presente, perdemos duas vezes. Perdemos a paz do agora e ainda sofremos por um futuro que nem chegou. Mas há uma chave para mudar isso: trazer sua atenção de volta ao presente. Respiração consciente, observação do ambiente, ação prática, mesmo que pequena.
Marco Aurélio combatia sua ansiedade escrevendo reflexões pela manhã. Você pode fazer o mesmo. Pergunte-se: o que posso fazer hoje? O que merece minha energia agora? Cada vez que você foca no presente, enfraquece a ansiedade. Ela se alimenta de futuro. Você se fortalece no agora. E aqui está o segredo. Quando você ocupa sua mente com o que importa, ela tem menos espaço para o que te atormenta. 4. O poder de dizer basta aos pensamentos repetitivos. Um dos maiores gatilhos da ansiedade é o pensamento repetitivo. Aquela ideia que gira sem parar na cabeça, como uma música ruim presa no repeat. O estoicismo nos ensina que pensamento não é ordem. Você não precisa obedecer tudo o que sua mente diz. Epicteto nos lembra: se você quer ser livre, seja indiferente ao que não está em seu poder. Mas como praticar isso? Quando um pensamento ansioso surgir, você pode reconhecer: estou pensando nisso de novo. Questionar: isso é útil ou está me drenando? Interromper: isso não merece minha atenção agora. Essa tríade é poderosa, não para impedir a ansiedade, mas para não ser refém dela. A mente treinada com filosofia estoica aprende a criar espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço mora a liberdade. Você não precisa lutar com seus pensamentos, só precisa parar de alimentá-los. Diga mentalmente: essa ideia não me serve. Isso não depende de mim. Posso escolher pensar outra coisa. É simples, é difícil, mas é libertador. E como qualquer treino, quanto mais praticar, mais natural se torna. 5. A ansiedade diante dos desafios. Prepare-se, não tema. A ansiedade cresce quando sentimos que não estamos prontos. O estoicismo não ignora os desafios. Ele nos prepara para enfrentá-los. Sêneca chamava isso de premeditação dos males. A expectativa é o maior agravante do sofrimento. O que isso significa na prática? Simples. Em vez de evitar pensar no que pode dar errado, os estoicos recomendavam imaginar os obstáculos com clareza, sem pânico, e se preparar mentalmente para eles. Por exemplo, tem uma reunião difícil? Imagine que algo pode sair do script. Prepare uma resposta calma. Treine seu tom de voz. Visualize sua postura. Isso não aumenta o medo, diminui. Você se antecipa com lucidez, não com desespero. A ansiedade é como uma sombra que cresce quando você vira as costas. Mas se você olha direto para ela com coragem, ela perde força. O estoico não espera que tudo dê certo. Ele se fortalece para quando não der. Essa é a verdadeira coragem. Não a ausência de medo, mas a presença da razão, mesmo com ele por perto. Se você quer vencer a ansiedade, pare de fugir. Comece a se preparar. 6. Emoção. Não é inimiga, mas precisa de direção. A ansiedade é uma emoção, e emoções não são erros. Elas existem por um motivo: alertar, proteger, reagir. O problema não está na emoção, mas no que fazemos com ela. Os estoicos não pregavam frieza, eles pregavam lucidez. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Quando a ansiedade surge, você pode reagir de forma cega, ou pode usar a razão para guiá-la. Exemplo: você sente uma tensão no corpo. Sua mente corre para conclusões catastróficas. Nesse momento, o estoico respira, observa e pensa: estou sentindo algo, mas isso não define o que é real. Ele não nega a emoção, mas também não entrega o comando a ela. A prática estoica é treinar a mente para ser capitã, não passageira. Aceitar a emoção, entender sua origem e decidir a melhor ação. Ansiedade não precisa ser um monstro. Ela pode ser um sinal de que algo merece atenção. Mas cabe a você decidir o que fazer com esse sinal. Como um alarme, ele toca. Você pode correr em desespero, ou investigar com calma e agir com clareza. 7. A ansiedade se enfraquece com rotina estoica. Você não vence a ansiedade em um único dia. Você a desgasta, com pequenas ações consistentes.
Os estoicos sabiam disso. Eles não esperavam por um momento de iluminação. Eles construíam, dia após dia, uma mente mais firme e serena. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia todas as manhãs para organizar seus pensamentos. Epicteto ensinava seus alunos a começarem o dia com uma pergunta: o que está ao meu alcance hoje? A ansiedade se alimenta de desordem, de uma mente solta, que salta entre preocupações e medos. Por isso, o estoicismo valoriza rotinas simples, que colocam a razão no comando. Aqui estão 3 práticas diárias que você pode começar agora. Journaling estoico. Escreva o que você teme e o que você pode controlar. Revisão noturna. Reflita sobre como você reagiu aos desafios do dia. Afirmações estoicas. Repita frases que te lembrem do que depende de você. A ansiedade não é derrotada com força. Ela é dissolvida com constância. Cada manhã é um novo treino. Cada noite, uma chance de aprender. E o mais importante, você não precisa ser perfeito, só precisa continuar. 8. Aceitar o inesperado. A chave estoica para a paz. Grande parte da ansiedade nasce da resistência ao imprevisível. Queremos que tudo siga o roteiro, e sofremos quando algo sai do script. Mas o mundo não obedece nossas expectativas. Sêneca escreveu: o destino conduz o que aceita, e arrasta o que resiste. Aceitar o inesperado não é desistir. É reconhecer que o universo tem seus próprios caminhos, e que se adaptar é mais sábio do que lutar contra o inevitável. O estoico não tenta controlar tudo. Ele se prepara internamente para aceitar o que vier com dignidade. Isso muda completamente o jogo da ansiedade. Você deixa de ser alguém tentando prever e evitar cada risco, e se torna alguém preparado para responder com clareza a qualquer cenário. Imagine a leveza de não precisar ter todas as respostas, de confiar que, aconteça o que acontecer, você será capaz de lidar. Essa é a liberdade estoica. Não fugir da vida, mas aprender a fluir com ela. A ansiedade perde força quando aceitamos que não somos donos do futuro, mas somos mestres da nossa atitude diante dele. 9. Você não está só. A rede humana na filosofia estoica. Apesar de sua aparência austera, o estoicismo valoriza profundamente a conexão humana. Marco Aurélio dizia: o que não é útil à colmeia, não é útil à abelha. Ou seja, viver bem não é viver isolado. A ansiedade frequentemente se intensifica no silêncio, na solidão, no peso de enfrentar tudo sozinho. Mas o pensamento estoico nos lembra que fazemos parte de algo maior, e que a força pode vir também dos outros. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Buscar apoio, conversar com quem confiamos, dividir o que sentimos, são formas legítimas de aliviar a mente e reorganizar os pensamentos. Os estoicos ensinavam a agir com razão, mas também com compaixão. A razão não exclui o afeto. Ela nos orienta a sermos melhores, uns com os outros. Então, se hoje você se sente sobrecarregado, fale, escreva. Procure quem te ouve sem julgar. Você não precisa enfrentar a ansiedade como uma muralha solitária. Você pode ser como os estoicos. Forte, mas não fechado. Lúcido, mas não distante. A verdadeira coragem está em reconhecer que crescemos mais quando caminhamos juntos. 10. Transforme a ansiedade em ação consciente. A ansiedade paralisa. O estoicismo movimenta. E essa talvez seja a maior virada de chave. Usar a ansiedade como combustível para a ação, não como corrente que te prende. Epicteto nos provoca com uma pergunta poderosa. O que está impedindo você de agir com virtude agora? O estoico não nega a dor, o medo, o desconforto. Ele os observa, entende. E então age com intenção. Não para fugir, mas para crescer. Sempre que a ansiedade vier, você pode escolher reagir no impulso ou agir com clareza, guiado pela razão. A diferença entre os dois caminhos é a diferença entre sofrimento e liberdade. Transforme a ansiedade em atitude. Organize seu espaço. Faça uma tarefa simples. Escreva o que está sentindo. Dê um pequeno passo. A filosofia estoica é prática, não teórica. É uma arte de viver e agir.
mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com ansiedade. Porque no final, não é sobre eliminar o desconforto. É sobre se tornar alguém que sabe viver com ele e ainda assim seguir adiante. Se esse vídeo te ajudou a olhar para a ansiedade com novos olhos, espere até descobrir como os estoicos lidavam com a crítica, a rejeição e o medo de falhar. No próximo episódio, vamos mergulhar nesse tema e você vai entender por que nada do que os outros pensam pode realmente te abalar. Se inscreva agora e ative o sino, porque a verdadeira liberdade começa por dentro e sua jornada estoica está só começando.